Outros percursos de consagração foram os que o Padre António Carlos viveu. É missionário comuniano e atual diretor da revista Alemar, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Comecemos por essa motivação para a vida missionária. Quando é que começou? Eu tinha mais ou menos 18 anos, estava a frequentar o 12º ano e ouvi o testemunho de um sacerdote sobre a sua vocação e, sobretudo, a sua opção vocacional de querer ser sacerdote e de ir para o seminário. Portanto, aquilo mexeu um bocadinho comigo, não é? Ouvindo esse testemunho, e foi a partir daí que todo um processo de procura da minha vocação se desencadeou. Logo nesse horizonte missionário de partir para terras distantes? Sim, também, porque eu recebia em casa a revista missionária Alemar e desde muito jovem também me interessei por outros povos, outras culturas, e também o que eu procurava também na minha vida era que sentido é que eu queria dar à minha vida, através da ajuda aos mais necessitados, aos mais pobres, e também tendo eu na família um missionário, um sacerdote missionário, portanto estes fatores, vários fatores se juntaram para que eu, no fundo, fizesse uma decisão e uma opção no sentido de ser missionário e ser sacerdote. O Malawi foi depois o destino Sim, da sua missão? Uma vez terminada o meu percurso de formação, não é, que durou mais ou menos 10 anos, fui enviado para o Malawi, este país de África que faz fronteira com Moçambique, um país pequeno, mais ou menos do tamanho de Portugal. Foi para aí que eu fui enviado, não é? E foi aí que eu tive a minha primeira experiência missionária. E como é que foi esse encontro com outra cultura? O primeiro encontro foi, de facto, como que um choque cultural, não é? Porque é todo um ambiente diferente do nosso aqui em Portugal e na Europa, uma cultura, uma língua e um ambiente, não é, também social e económico. Mas pronto, com o tempo eu fui aprendendo a língua, em primeiro lugar, que foi a primeira coisa que eu tive que fazer. O meu primeiro trabalho missionário foi aprender a língua, depois aprender também a relacionar-me com as pessoas, os seus costumes, a sua alimentação, enfim, tudo. Esse é o segredo para se conseguir ser missionário? Sim, essa é a primeira etapa que é fundamental e essencial e a qual nós nunca devemos, um missionário nunca deve saltar, não é? Não deve chegar lá e querer logo começar a fazer coisas e muitas obras ou o que quer que seja. Tem que começar por esta etapa, sendo quase como uma criança que aprende o beabá, digamos assim, não é? Essa decisão de partir para um país distante foi uma motivação quase de aventura que o levou, que estava presente também, ou esse ideal missionário vai muito além dessa causa aparente? Foi. Eu, desde que optei ser missionário, eu estava preparado, ao longo também da minha preparação como missionário, que um dia mais tarde eu iria ser enviado além fronteiras, para outro país diferente do meu. E, portanto, eu sempre alimentei esse desejo e essa ideia. E quando chegou a altura de partir, eu parti entusiasmado, com sentido... E a distância não é problema? E para mim não foi problema. A família também aceitou bem esta minha decisão e nós, eu estando longe da minha família, regularmente ou de vez em quando também mantinha algum contacto com os meus familiares aqui em Portugal. 10 anos, não é? Ou quase 10 anos no Malawi? Sim, quase 10 anos, sim, no Malawi, quase 10 anos. E foi um período que me permitiu conhecer mais ou menos o povo, a igreja, os cristãos, a maneira como as pessoas vivem o seu dia-a-dia. E, portanto, eu diria que estes 10 anos, para mim, me deram uma nova experiência e, sobretudo, um novo conhecimento de um país e uma cultura diferente da nossa. E, nesse sentido, eu posso dizer que vim para Portugal mais enriquecido, não é, com esta experiência que tive neste país. O trabalho missionário lá, em que é que consistiu? O trabalho missionário, numa primeira fase, foi sobretudo de evangelização. Eu estava numa comunidade comboniana com outros colegas missionários e aí, sobretudo, fazíamos trabalho de evangelização, de ir visitar as comunidades, não é? E celebrar os sacramentos, a Eucaristia, e os batismos, o crisma, enfim, o crisma aí teríamos que preparar as pessoas, o casamento, o sacramento do matrimónio. Portanto, era todo esse trabalho de evangelização e de preparação das pessoas para a vida
para a vida cristã, não é? E claro que também nos tínhamos que deslocar às várias comunidades para estar com as pessoas, para conhecer as suas problemáticas e tentar ouvir, não é? Quais eram os seus desejos e as suas necessidades a nível espiritual. Com obras sociais e de educação também em curso? Também nessa missão, primeira missão que eu estive, também tínhamos aí obras sociais e essa é uma dimensão importante do trabalho missionário, não é? Que nós chamamos... Talvez aquela pela qual são mais reconhecidos. Talvez sim, talvez sim. Sim, temos... Nós, missionários em África, temos muitos projetos de desenvolvimento humano, sobretudo escolas, onde ensinamos juventude, não é? Preparando-as para o seu futuro, para que se possam inserir na sociedade e possam, enfim, através do seu trabalho, adquirir o sustento das suas vidas, não é? E isso é uma dimensão muito importante do nosso trabalho. E na missão onde eu estive, nós também tínhamos atenção a essa dimensão das necessidades humanas, sociais e concretas das pessoas, não é? Depois regressou a Portugal para trabalhar no setor da comunicação social. Sim, foi-me pedido esse serviço, eu aceitei. Como nós na vida missionária e religiosa temos que aceitar aquilo que nos propões. E eu aceitei, e, claro, quando cheguei aqui tive que frequentar alguns cursos de formação na área da comunicação social e neste momento, pronto, sou diretor da revista Alemar, uma revista missionária mensal, e da revista Audácia, uma revista juvenil também mensal, e é esse o trabalho missionário que eu também estou aqui a fazer em Portugal. E que especificidade têm essas publicações? Que contributo elas dão à causa missionária no nosso contexto? Nós, missionários, acreditamos que é através da comunicação social e, concretamente, destas duas revistas que nós damos a conhecer aqui à Igreja em Portugal o ideal missionário. E, de certa maneira, despertamos a consciência das pessoas para a dimensão universal e verdadeiramente católica da fé cristã e da Igreja. Que as pessoas aqui, sobretudo os cristãos, se apercebam de que, além fronteiras, fora de Portugal, também há outros cristãos, também há outras igrejas que procuram viver e vivem, não é? A sua fé cristã, às vezes de uma maneira muito heroica e muito esforçada também. Última questão sobre este ano da vida consagrada que se assinala na Igreja em todo o mundo. Que oportunidade pode constituir? O ano da vida consagrada para mim é muito oportuno. É uma chamada de atenção para nós, pessoas consagradas, para vivermos a nossa vida consagrada de modo mais comprometido e, como diz o Papa também na sua carta, de modo mais alegre. E só assim, vivendo a nossa vida consagrada de modo mais alegre e convicto e comprometido, é que nós podemos atrair os outros jovens também a serem consagrados, a serem missionários, a serem sacerdotes. Porque um jovem não vai seguir um sacerdote ou um missionário, é uma missionária de cara triste, não é? E, portanto, eu acho que nesse sentido é um apelo para nós vivermos a nossa vida consagrada. Um desafio para este ano e para todos os outros, não é? Sim. Acredito. Padre António Carlos, muito obrigado por ter estado neste programa a apresentar o seu percurso missionário.